Boa noite para todas, para todos. Agradeço muito a presença de vocês para o lançamento do livro, Como o Racismo Criou o Brasil, do Gessé Souza. Mais uma obra, a última obra escrita, né, a obra mais recente escrita, e, e uma obra extremamente importante, né, no momento extremamente adequado para se tratar dessa temática. E a gente vai fazer uma discussão, né, aqui na UFABC. Agradeço muito, sei que tem gente aqui de fora também. Temos a presença do meu grande amigo, Daniel Mar Pérez, que já vem trabalhando com a gente para fazer algumas intervenções, algumas questões. Eu também quero conversar um pouco com o Gessé. E a ideia é também abrir para que vocês possam perguntar coisas, enfim, e que o evento seja um estímulo para a leitura, gente. Eu sou a defensora de que as pessoas leiam os livros, né? Não só as orelhas e os prefácios, né? Leiam os livros inteiros. Então, em tempos de tanta leitura de PDF, e de pedaços, e de Twitter, né, e de redes sociais, que a gente não esqueça do valor que tem para a formação do cientista humano, de quem trabalha com ciências humanas, com ciências sociais, com a filosofia, da leitura dos livros inteiros. Isso é muito importante, muito fundamental. E já fazer um elogio, né, que eu já fiz várias vezes para o Gessé, mas fazer em público, que é muito bom ler textos de qualidade que trazem pesquisas profundas, pesquisas empíricas, reflexões teóricas profundas, mas que, ao mesmo tempo, dialoguem com quem está lendo, né? Que você se sinta confortável em presentear as pessoas com esse livro, que as pessoas entendem o que elas estão lendo, ou seja, que elas tenham condições de entrar nessa discussão. Então, isso é muito importante também, né? Que o debate não seja um debate restrito à academia, e que, ao mesmo tempo, não seja uma discussão que seja enfraquecida. Então, acho que isso é um caráter, né, das obras do Gessé, e essa não deixa nada a desejar. Então, agradeço, Gessé. A gente ouve você, depois eu passo a palavra para o Daniel. Maravilha. Bem, eu queria agradecer muitíssimo pela organização dessa reunião, a Suzy, a Isabela e de todos os envolvidos. Fico muito contente. A presença do Daniel aqui também é muito estimulante, e de todos vocês que estão aqui e que a gente pode, que, enfim, que permitam que a gente faça uma discussão. No fundo, a gente escreve um livro para isso, né? Para, enfim, provocar as pessoas e que elas se sintam provocadas e participem desse debate, dessa discussão. Eu, no fundo, eu vinha tangenciando a temática do racismo já há muito tempo, porque eu acho que ela se confunde com a temática da dominação, né? Uma dominação invisibilizada, né? Uma dominação acerca da qual a gente não tem consciência, etc., né? E isso causa muito incômodo às pessoas, porque as pessoas acham que elas sabem tudo e que não existe nenhum segredo para elas, não é isso? Isso é muito ruim, né? No fundo, as pessoas acham simplesmente que elas participam da sociedade, que a sociedade não tem mistérios para ela, não é isso? Como você gostar de futebol, né? E achar que você entende de futebol. Eu adoro futebol, né? Acompanho futebol há mais de 50 anos. Eu sei que eu não entendo de futebol, não saberia treinar um time, etc. Não é isso? E o mesmo acontece com a sociedade. A sociedade é complexa, é difícil, e se existe uma coisa que eu acho que é muito boa, né, no mundo das redes sociais, é que você tem a possibilidade do aumento do debate público, né? Mas esse debate não significa que ele vai estar no mais alto nível. Muita gente confunde, né, a, o debate rasteiro, etc., com democracia, com elitismo, etc. Isso não é verdade. É importante você ter um debate de alto nível, né, para que você eleve o patamar da esfera pública como um todo. Essa é a função, para mim, do intelectual, né? Ajudar a elevar o debate público. Ele não pode ser ele não pode ser um capitão cloroquina das ciências sociais, como tem muita gente que imagina que você possa, né,
começar a emitir opiniões sem esforço, sem estudo, né? Enfim, a temática do racismo está dominada por esse espírito entre nós, né? Quando as pessoas falam, por exemplo, em lugar de fala, né? Como se o negro, como se o oprimido, por ser oprimido, tivesse um acesso privilegiado, né, às condições da sua opressão, é um desses exemplos, né? Obviamente, é um chamado populista, porque você está dizendo à pessoa que ela pode conseguir coisas sem esforço, não é isso? Né? Você já vai criar aí um nicho de pessoas que vão ter interesses em partilhar esse tipo de... Mas isso é falso, né? Isso é evidentemente falso, eu diria, né? E a história humana está aí para mostrar isso, né? Nunca houve, em todas as épocas, em todos os lugares, a dominação social se apoia parcial ou totalmente, né, no convencimento do oprimido que ele é inferior. Né? Tem 1000 exemplos disso aí. Escravo, bárbaro, etc., infiel, etc. Qualquer nome que você dê, né, você tem que convencer o oprimido que ele é inferior, né, para que ele aceite a opressão. Então, o oprimido é quem, dadas as condições que ele ocupa, eventualmente, quem tem menos condições. Né? É claro que isso pode ser conseguido, mas é raro. Né? A tal consciência de classe é raríssima, né? Historicamente, etc. O primeiro exemplo dela é a classe trabalhadora inglesa do século XIX, só para a gente ter uma ideia de como é difícil isso. Né? Isso é já um tema, né? Quer dizer, que foi apropriado pelo capital financeiro, etc. Esse tema aí da representatividade, que é falsa, você não está representando ninguém, né? É um punhado de negros que vão ocupar o lugar na esfera pública, etc. É meritocrático, é individual, né? Então se cria uma representação com pessoas que têm uma situação de classe muito distinta, etc. Né? Não vou entrar nisso, vou ter que ler o livro, né? Não vou repetir toda a parte que eu fiz nisso. Isso envolve uma análise histórica da forma de legitimação do capitalismo financeiro, etc. Né? Não vou entrar nisso aqui agora, porque a gente ficaria só nisso aqui. Né? Esse foi o quadro que me inspirou outras coisas, como, por exemplo, a tese de um racismo estrutural, que é uma tese interessante, porque ela aponta que o racismo tem uma parte invisível por trás dos atores, etc., etc., mas você tem que explicar que estrutura é essa. Né? Quando eu li os textos dos autores que falam de racismo estrutural, essa palavra é utilizada como nome mágico. Né? Olha, esse racismo estrutural é o que vai criar uma confusão maior do que existia antes. Né? Porque e aí as pessoas vão dizer, mas isso é um racismo estrutural, etc. Só que você não diz o que produz, o que destrói nas pessoas, quem são os responsáveis, você não explica nada. Você dá a impressão que está explicando, porque cada um vai juntar a palavra estrutura, que não foi explicada, né? O que quer que dê na sua cabeça, ou seja, a opinião, né? Ou seja, e a opinião de cada um é individual, informada por escolha, sem senso comum, etc. Né? Não é um argumento testado enquanto tal. Então, cada um vai inventar a história que está na sua cabeça e ligar o nome estrutura. Se você pegar esses dois debates, o debate sobre o racismo no Brasil é dominado por esses dois tópicos. Né? E isso é um debate superficial. Isso é um debate frágil. Né? É um debate frágil epistemologicamente e é um debate que leva a enormes confusões políticas. E o tema do racismo, para mim, é o tema principal no Brasil, para que a gente possa ter um futuro digno. A gente tem que compreender o racismo racial, como ele assume o comando da sociedade brasileira e por quê, quais são as máscaras que ele assume, porque o racismo racial quase nunca vai se apresentar enquanto tal, especialmente depois do antirracismo de Vargas, em 1930, quando ele vai interditar o racismo explícito entre nós.
Aí o racismo vai ser utilizado da forma da corrupção, né? Entendeu? Mesma raça, né, que era condenada por Gobineau e os intelectuais brasileiros até 1933, até Gilberto Freire, e aí todos os intelectuais, 100%, eram racistas, né? E que consideravam o problema do atraso brasileiro um problema do estoque racial, daí a importação maciça de brancos, né? Italianos para o sul e para São Paulo, e portugueses para o resto do Brasil, né? Você tem aí depois a máscara vindo, né? Por exemplo, sobre a forma do povo corrupto, né? Aí, como essa classe branca, né? Especialmente a italiana em São Paulo, né? E no sul, no Rio Grande do Sul, etc., vai se considerar europeia, e a elite americana, né? Essas pessoas não vão se identificar com o homem cordial, com a cultura da corrupção. Isso vai ser do povo, vai ser dos 80% que são mestiços, negros e pobres, né? Então você reconstrói de outro modo, utilizando um outro racismo, que é o racismo cultural, para perpetuar o racismo racial, né? Isso vai ficar óbvio quando a gente vê que esse dispositivo de poder só vai entrar em ação quando acontece processos de inclusão de negros e pobres, que é exatamente com Getúlio, com Jango e com Lula e Dilma. É assim que a gente esclarece a realidade, para além das ilusões que as pessoas e as fantasias que as pessoas carregam na cabeça. O comportamento concreto delas é que vai mostrar, e o comportamento concreto comprova o racismo, né? Que, obviamente, é a classe média branca e a elite nunca teve nenhum problema com a roubalheira, com a corrupção. É só quando está acontecendo inclusão de negros e pobres, né? Agora, se você pensa que racismo, raça racial, só tem a ver com raça, você não compreende nada disso, né? Todo esse horizonte está de plano fora da sua reflexão, né? Ou seja, você vai ser feito de tolo, né? Por todos os artifícios e máscaras que o racismo racial vai assumir, como, por exemplo, a guerra contra o crime, etc. Essa arminha aí do Bolsonaro também é outra máscara, etc. Como a gente se livra das máscaras do racismo? Ora, a gente tem, então, que não só comprovar o racismo, né? Que é o que normalmente se faz no Brasil e no mundo, né? Eu estudei muito para fazer esse livro, pessoal. Inclusive, coisas que eu não... que fazia tempo que eu não estudava, como filosofia, etc., né? Eu não encontrei nenhum livro que explicasse o racismo, né? No Brasil, nem fora dele, né? O que as pessoas fazem é comprovar que o racismo existe, né? A tal estratégia do privilégio branco, tal, que é, enfim, muito usado na França, nos Estados Unidos, a coisa das estatísticas para mostrar no Brasil como o negro é sempre discriminado, etc., como ele está mais nas prisões do que os outros. Mas o que isso explica? Né? O que isso comprova? Isso comprova que existe o racismo. O fato de que você comprovar que uma coisa existe não é explicar. Explicar é outra coisa. Explicar é você remontar a Gênese quase sempre, né? Ou sempre. Você quer explicar alguma coisa, você tem que reconstruir a Gênese. Como foi que começou isso na história? Como é que isso que faz com que assuma exatamente essas formas hoje? Né? Ou você reconstrói a Gênese dos fatos, dos fenômenos históricos, ou você não compreende a dinâmica deles, né? E que você possa explicar, portanto, a partir disso, o que é que ele destrói nas pessoas, né? E depois como ele vai continuar vivo fingindo que está morto pelas suas diversas máscaras. Então, eu tive esse livro é um livro ambicioso, é o mais ambicioso que eu fiz, eu acho. Foi onde eu consegui ser mais, enfim, claro, eu acho, no que eu sempre ambicionei compreender, né? E a minha sociologia ela é uma mistura dessa ideia, né, neo-hegeliana, ou seja, qual é a ideia neo-hegeliana mais importante aqui? Que o fato último, né, mais importante para a vida social é
o reconhecimento social dos seres humanos, a nossa necessidade mais básica, né? Muita gente pensa que é dinheiro e poder e tal, mas basta você pensar. As pessoas querem dinheiro e poder para terem distinção, serem vistos como melhores do que outras e tal. E a distinção é uma das formas de você de você realizar essa necessidade de reconhecimento. Né? Quando você não realiza o reconhecimento numa sociedade universalista, né? Onde todos se reconhecem como iguais, e aí você vai se orgulhar de participar de uma sociedade igualitária e inclusiva, você vai sempre conseguir isso às custas dos outros, humilhando os outros, como, né, acontece em sociedades, por exemplo. Né? Todo jogo social entre classes, conflitos, alianças, está montado por essa, né, está justificado, antes de tudo, né, por essas necessidades de pequenas distinções, né, que é exatamente o quadro da sociedade brasileira, quando, né, o Brasil constrói, desde a libertação formal dos escravos, uma classe-raça, né, uma classe-raça de condenados à barbárie. Né? E aí não vamos romantizar a pobreza. Né? Jesus romantizou a pobreza. Ele precisava ganhar adeptos para a religião dele. Né? Olha, os pobres têm todas as virtudes, os ricos não têm nenhuma, não é isso? E aí a gente acha que, né, que isso é como funciona o mundo. Não ajuda nada a combater a pobreza. Inclusive, essa ideia ajudou a que a gente tivesse milênios de desigualdade fática no Ocidente. Né? Então, a pobreza é ruim, é em todos os níveis. Né? Você realmente barbariza, embrutece as pessoas. Né? E você vai o quê? Você vai conseguir que tanto a classe média branca quanto a elite se sinta superior a essa classe de intocáveis, que é muito semelhante à Índia. Né? O Brasil produziu uma casta de intocáveis. Essas pessoas não podem sair do lugar delas. Se elas começarem a ir para shopping center, para aeroporto, frequentar a universidade, tem uma revolução. Acaba. Tem um golpe de Estado. Acaba. Não é isso? E isso tem a ver com o fato, isso é Brasil desde o século XIX. Continuou com outras máscaras. Né? Porque aí você também coopta as classes intermediárias, né? O branco pobre, né? o lixo branco, né? De São Paulo, do Sul, etc., né? Vai se sentir superior só porque o cara é negro, etc., né? Ou até o mestiço e o negro evangélico, né? Que vão se pensar como superiores, que são homens de bem, não são homossexuais, porque a homofobia vai ajudar a criminalizar isso. Né? Não vai ser delinquente nessa ideia de que, né, o negro é construído como criminoso e tal, porque está com uma pituca de maconha e tal. Né? Quer dizer, o criminoso não é Guedes e os amigos dele, que assaltam o país inteiro. Né? É o cara que tem uma pituca de maconha. Construir o crime. Né? E o crime foi todo construído para que essa classe-raça fosse criminalizada, estigmatizada, odiada, perseguida, humilhada. Né? E é isso que mantém o atraso brasileiro em todos os níveis. Essa é a minha tese, basicamente. A construção filosófica, histórica que eu fiz disso foi como? Ora, você tem que perceber como se monta a moralidade do Ocidente. Né? Porque, no fundo, o mundo não é só racismo. O mundo é aprendizado também. Né? É racismo, mas ele é aprendizado também. Então, você tem que perceber os dois. Né? Você tem muitos autores, grandes autores, como, por exemplo, Foucault, como, por exemplo, um que eu gosto muito, Bourdieu, etc., né? Onde você percebe o elemento da dominação, mas você não percebe o aprendizado. Ou, ao menos, você não tematiza o aprendizado. Mas os seres humanos aprendem. Né? Tanto que, hoje em dia, a gente resolve mais os nossos conflitos por argumento do que com a peixeira, do que com a faca. Né? Entende? Isso é, obviamente, um aprendizado. Né? E o aprendizado humano ele vai sempre ser o quê? Um processo de espiritualização. Por quê? Porque desde o judaísmo antigo, né, a gente vai ter essa oposição aí entre
entre o espírito, que vai ser definido religiosamente, né? No começo, o cristianismo vai unir essa herança judaica com a filosofia grega de Platão e vai definir, né, o caminho de salvação de todo cristão como sendo o controle do corpo, o controle dos afetos, dos sentimentos, do sexo, da agressividade, que vai ser percebido como pecado, né? E o espírito é o caminho para Deus, né? Isso vai ser, isso eu explico no livro como se dá em cada forma de religiosidade, e o protestantismo vai ter influência muito importante nisso, mas a gente vai ter que atalhar isso hoje. O que importa é que no mundo secular, a partir do século XVIII, quando Immanuel Kant, talvez o maior filósofo, né, vai definir a arquitetônica humana, ele vai definir exatamente o espírito humano como tridimensional, né? Inteligência, moralidade e capacidade estética, né? Tudo que é aprendizado vai se referir a essas três dimensões, né? Inexoravelmente, sem exceção. Todas as nossas avaliações no mundo, que não são individuais, são sociais, vão estar ligando o espírito a tudo que é superior, nobre e bom. E o corpo vai ser tudo que é pecaminoso, vulgar, né? Nos aproxima dos animais, etc. Né? Se você quiser aprender, você tem que se espiritualizar. Se você quiser humilhar alguém, você tem que animalizar essa pessoa. Né? O racismo, obviamente, vai pegar um fato. Né? Por exemplo, os negros, que no Brasil foram condenados, perseguidos, né, a jamais terem nenhuma chance. Né? E eles vão ter efetivamente menos estudo, menos uma série de coisas, etc, etc. Né? Ou seja, eles vão ser objetivamente inferiorizados e animalizados e brutalizados. Né? Agora, é claro que o racismo não é você dizer, vamos inverter isso, como Jesus fez, e de dizer agora de uma hora para outra que a pobreza é bonita e a riqueza é ruim. Não, você tem que mostrar o acordo político, né, que foi construído e que se mantém até hoje para condenar essas pessoas e brutalizá-las ao ponto como acontece hoje. E aí o que foi que eu defini? Né? Eu peguei o racismo cultural, né, que ele vai começar, ele já existia antes, mas ele vai ter um grande instante na expansão europeia, porque a Europa vai se constituir como a cultura do espírito, né? E aí, a partir dela, os Estados Unidos vai construir a América Latina, África e Ásia como as culturas do corpo, antes de tudo a corrupção, né? Porque a corrupção ela vem do afeto, né? E ela é definida assim por todas as teorias, né? Que vão dizer, por exemplo, que o povo brasileiro, latino-americano é corrupto e tal. Ou seja, o que você está dizendo é que são pessoas sem racionalidade, sem distanciamento moral, né? E a instância da moralidade, como Kant também dizia, é a mais importante de todas. Né? Se quiser destruir alguém, você ataca, diz que essa pessoa é inconfiável moralmente, né? Que é exatamente o ataque cultural que é feito que é o que vai legitimar o saque da África, da Ásia, da América Latina, né? Até hoje. Né? Olha, você não pode ter, né? Por conta disso, ele vai tomar, vocês são corruptos, etc, etc. Imagina, os americanos honestos, né? Tomara que esse teto não caia aqui, né? Na minha cabeça e tal. Entende? Mas todo mundo acredita nessa mentira e nessa bobagem. Né? Aí a classe média brasileira e a elite vai utilizar o mesmo elemento para criminalizar o povo. Né? Vai dizer que o povo é que é corrupto. Né? E eles são honestos, americanos e europeus. Né? Assim funciona o racismo. Seja cultural, seja dos homens com as mulheres, que não tem nenhum motivo de não chamar isso de racismo de gênero. Nem o zero. O efeito é o mesmo, é produzido do mesmo modo, com a mesma gramática moral. Né? Ou seja, o homem é espírito e a mulher é corpo. Né? Aí das 500 maiores empresas do mundo, por alguma razão, e quem vota nisso é tanto mulher quanto homem, 492 vão escolher homens para comandar. Né? E a mesma coisa também para as classes. As classes altas, entre aspas, né, são do espírito, as classes baixas do corpo. Toda forma de racismo, de humilhação e de opressão vai convencer o oprimido que ele é afeto, corpo, ou seja, desumanizá-lo e animalizá-lo. É por conta disso que o racismo racial assume as mais diversas máscaras, né? Como
por exemplo, eu tentei mostrar esse caso aí da elite brasileira, quando Getúlio Vargas diz, olha, não, a cultura é boa e tal, inclusive com Gilberto Freire, que é claro que é ambíguo, mas ele é menos racista e mais progressista do que todos os outros grandes intelectuais que vieram depois dele. Né? Isso faz parte de uma propaganda elitista. Né? Criminalizá-lo e estigmatizá-lo, porque ele constrói um mestiço bom e nego que é bom, porque você está dizendo que o povo é bom e que não tem nenhum problema com ele. Foi isso que Getúlio tentou fazer e utilizar como sendo a nova mensagem, né, da sociedade, do Estado Novo, etc., que ele estava criando, que é inclusivo. Né? Quer dizer, tanto de reconhecimento da cultura negra como sendo o pilar definidor da cultura brasileira, que ninguém mais fez, né? E também com leis de proteção ao emprego de mestiços e negros, que estavam perdendo, né? A lei dos 2/3 é exatamente isso, onde não tinha ideia, onde não tinha espaço para negros nem para mestiços num mundo onde os italianos e os portugueses tinham os melhores empregos. Né? Ou seja, sem a gente perceber as máscaras do racismo e o que o racismo é e como ele foi construído, né? Geneticamente, genealogicamente, né? A gente vai ser feito de tolo, inevitavelmente. Né? Então, essa é a tese, e, obviamente, racismo não interessa só a mulatos como eu, a negros, né? Interessa a todo mundo, porque o racismo envenena a sociedade como um todo. A gente precisa, eu acho, ultrapassar esse nível falso e superficial do debate brasileiro sobre o racismo, né? Para que ele seja utilizado para efetiva redenção dessa classe-raça, né, geni, onde todos podem cuspir, humilhar e matar sem temer consequências. Muito bom, meu querido. Estamos todos aqui paralisados. Daniel, você começa? Começo, sim. Bom, primeiro, uma alegria estar aqui com Gessé, com Suzy, com Isabel e com todos vocês, para poder conversar sobre o último livro do professor Gessé, que eu não sei se é uma questão minha, mas eu cada vez gosto mais dos livros, ou seja, é que eu gostei dos anteriores, mas deste gosto mais do que os anteriores. E não sei se é porque por algum motivo pessoal, de afetação pessoal, sino porque me parece que, de alguma forma também, pelo menos isso é o que sinto, chega a um ponto que eu estava conversando com a Suzy, que é um livro que não só explica, sino que é um livro que impulsiona. E me parece que isso que tem de interessante esse tipo de escrita. Ou seja, é um livro com um embasamento empírico, com uma reflexão teórica, com uma capacidade de explicação, mas ao mesmo tempo é um livro que, vou dizer com todas as letras, não se enreda nas querelas acadêmicas de discussões que só podem interessar a exegese catedrática, sino que me parece que vai em outro sentido esse livro. E isso é o que me entusiasma. É um livro que, obviamente, está colocado dentro do debate nacional. Não? Você vai levantar já de cara polêmicas que dizem respeito a temas que foram colocados em discussão nos últimos tempos. A questão do lugar de fala e a questão do racismo estrutural. Então, é um tema que já entra no debate contemporâneo, no debate atual, e se propõe um debate para discutir, para pensar o Brasil. Mas eu sempre tenho um olhar de estrangeiro, apesar de estar há 27 anos parado por aqui, e eu não conseguia não pensar em outras experiências latino-americanas que parecem reproduzir o mesmo esquema que você está nos mostrando nesse funcionamento dos mecanismos que produzem sistemas de exclusão. Né? Eu me lembrava, bom, o caso argentino, porque me toca de perto, lembrava de como a relação entre civilização e barbárie
fue colocada ya por Sarmiento. Sarmiento, uno de los primeros presidentes de Argentina en el siglo XIX, tiene un libro que se llama Facundo, y es justamente para mostrar cómo el criollo, ese medio blanco, medio negro, medio indio, que habitaba los pampas, era a barbarie, y que lo que nos precisábamos era a civilización. Entonces, los fundadores de la patria, los primeros presidentes del siglo XIX en Argentina, proponían a dicotomía civilización versus barbarie. A barbarie era representada por los nativos, que no eran ni una cosa ni otra, eran medio indio, medio negro, medio europeo, medio criollo, versus a civilización que era europea. Y nos geramos toda una generación en el final del siglo XIX estudiándose en Europa. Y es una clase que es interesante, una clase social que originariamente son contrabandistas del puerto de Buenos Aires. En el inicio del siglo XIX son contrabandistas del puerto de Buenos Aires que contrabandean con quien for. Cuando llegan los ingleses, hacen pacto con los ingleses en 1806, en 1808, pero también con los franceses, con cualquier uno. Cuando llega la revolución, entran en la revolución e inmediatamente votan a hacer pacto con el imperio. Es decir, están en todas. Esos contrabandistas que están en todas, inclusive en los momentos de acción revolucionaria, son los que van a utilizar el dinero, los hijos de ellos, van a utilizar el dinero del contrabando para financiar la formación de un ejército nacional y robar las tierras de los indígenas, los pueblos originarios. Y ahí se transforman en grandes facenderos, que son a sociedades rurales argentina que funcionan hasta el día de hoy. De nombre y enderezo ese lugar. Y son guerrilladores de tierra, o sea, son netos de contrabandistas que financiaron milicias, que tomaron las tierras de los pueblos originarios y se constituyeron en la oligarquía argentina. Que cuenta un conto muy interesante, ¿no? Y un conto que se diseminó en buena parte del mundo. La idea de que hay una oligarquía ilustrada en Argentina, una oligarquía erudita, porque iba a estudiar en las universidades europeas. Es una cosa interesante. En contraposición a eso, aparece un pueblo que continúa siendo un pueblo que precisa ser domesticado, que precisa ser educado. Cuando aparece el fenómeno popular del peronismo en 1945, esa oligarquía porteña que vive en la ciudad de Buenos Aires oye a las sacadas de sus apartamentos lujosos para abajo, ve lo que ellos llaman de cabecitas negras. Eran los operarios de la periferia de Buenos Aires. La primera vez entraban en masa a la ciudad de Buenos Aires. Y la oligarquía oleaba con un poco de susto, con un poco de sorpresa, cuántas cabecitas negras había por ahí. Ahí es que puede ser, cuando aparece el movimiento popular, aparece con esa idea de corrupto, ¿no? Esas personas son ordinarias, botan las patas, ya sea eso, los chafariz de la ciudad, no saben ni siquiera se comportar en los chafariz de la ciudad de Buenos Aires, y cuando toman el poder son corruptos. Entonces esas masas peronistas, que no son ni negras, ni blancas, ni indígenas, ni europeas, aparecen en esa mezcla que es asociada a la idea de corrupción, a la idea de barbarie, a la idea de que precisan ser domesticados. Y es interesante porque buena parte de la población, inclusive de baja renta, los trabajadores, se reconocen en ese discurso. Se reconocen en ese discurso. Y ahí es que está la cuestión, ¿no? La cuestión del reconocimiento. Muchas veces inclusive se reconocen como víctimas. Se reconocen inclusive como víctimas de una sociedad que las coloca en ese lugar. ¿Y qué acontece? Acontece que ese reconocimiento solo es reproducir un modelo de exploración que continúa desde el siglo XIX. O sea,
o fato de eu me reconhecer como vítima dessa sociedade onde a oligarquia vai estudar a Europa e eu tenho que ficar aqui, não me coloca automaticamente em uma posição de transformação. Ou seja, me reconhecer nessa posição não é suficiente. E o que acontece? Quando essa posição de reconhecimento adquire alguma ressonância, acontece o que você coloca em várias partes do livro. Quer dizer, dan lugar a um punhado desses cabecitas negras para que ocupem o lugar de uma diretoria, para que ocupem o lugar de uma coluna do jornal e para que consigam reproduzir esse discurso de exclusão. Então, me parece que achei muito interessante como você mostra que o discurso do antirracismo é um discurso que hoje ninguém se... Ou seja, tem gente que faz isso, mas é muito difícil alguém se reconhecer como racista. As grandes empresas, inclusive, adquirem, assumem o discurso do antirracismo. E o que fazem é, de algum modo, voltar a constituir essa sociedade piramidal, dando lugar, quer dizer, incluindo o negro, o indígena, o pobre, em uma cota, em uma parte disso. Dão voz a uma ou a outro membro dessa sociedade, mas para continuar reproduzindo. Eu me lembro, por exemplo, do caso dos Estados Unidos, quando aquela senhora parou, deixou de pegar o ônibus, porque não podia sentar dentro do ônibus. Então, a sociedade toma notícia do racismo nos Estados Unidos o dia que as empresas de transporte começam a perder dinheiro em função disso. Então, é preciso incluir ao negro dentro do transporte para que as empresas não percam dinheiro. Quer dizer, ao mesmo tempo que há um reconhecimento do lugar do negro, há uma inclusão do lugar do negro como mero objeto de produção e de consumo, ou como mero indivíduo dentro do esquema de produção e consumo. Aconteceu algo parecido quando se reconheceram, por exemplo, os direitos da diversidade sexual. Em Argentina, em Buenos Aires, quando observaram de que era um bom negócio, do ponto de vista turístico, atrair casais homossexuais, atrair gays, começou a ser levantada a possibilidade de casamento, de matrimônio igualitário, de reconhecimento da diversidade sexual. Quer dizer, se por um lado foi reconhecido, por outro lado, foi absorvido dentro do sistema de produção e de consumo. E não digo que não haja mudado para alguns, mas estruturalmente, digamos assim, ou seja, a estrutura de exploração piramidal continuou. E aí você introduz a questão da classe. Então, minha pergunta básica, Jessé, seria a seguinte: o trabalho do reconhecimento é um trabalho que coloca o sujeito em uma determinada posição de visibilidade. E, de alguma forma, é possível fazer um trabalho político. Mas, a partir de aí, é possível fazer um trabalho político. Porque também é possível que esse reconhecimento e essa visibilidade seja um mecanismo de absorção que permite com que o sistema de produção e de consumo seja reproduzido. Então, como é que nós passamos do reconhecimento dos explorados em um sistema de classe como meros oprimidos para um lugar de uma ação política que nos permita um ato de transformação? A questão enfim, ela é a mais importante dentro desse contexto e, obviamente, você pega já a coisa no sentido de como a gente pode reverter esse quadro, né? E aí eu acho extremamente importante a coisa da união entre a classe bem compreendida, porque é incrível, a gente tem num livro desse que desconstruir praticamente tudo, entende? Porque todos os conceitos são mal construídos, né? Entende? A classe é super mal construída, né? As pessoas não conseguem perceber o que é classe.
E aí você desvincula com o racismo, né, inclusive. Porque a classe é pensada como renda, né? Entende? E que é muito complexo também, mesmo se você pensar como lugar na produção, né? Mas, enfim, ela é compreendida, antes de tudo, como renda. E que é uma bobagem, porque você perde você perde de vista tudo que é importante na classe, que no fundo é a transmissão, é a socialização familiar e escolar. É isso que faz uma pessoa, né? Nós, seres humanos, somos construídos pela família e pela escola, né? E, claro, não existe a família, esse que é o ponto, né? Normalmente, quem é de classe média imagina o quê? Então todo mundo tem uma família como a minha, ou então, todo mundo tem as capacidades que eu tenho, etc, etc. Não é assim. Cada classe tem uma família, cada classe tem uma forma familiar muito específica, e essa forma familiar muito específica vai criar também um indivíduo muito específico, né? Um indivíduo privilegiado nessas classes altas, o indivíduo vai ter acesso ao espírito, né? Que vai ser um indivíduo que vai ter capacidade estética, vai aprender a se expressar, a compreender, né, o belo, etc. Ele vai se montar como indivíduo moral, ou seja, moral é, no fundo, autonomia e reflexividade, né? Isso você vai aprender a ser impessoal, a ter disciplina sobre o seu corpo, etc. E você vai aprender a conhecer o mundo e tal, porque você vai ter estímulos para isso, né? O cara que está nessa classe dos excluídos e marginalizados, 90% negros, né? Esse que é o dado. Esse cara não vai ter nada disso, né? Entende? Quer dizer, quando eu fiz o esforço empírico de conhecer a vida familiar dessas pessoas, a criança brinca com o carrinho de mão do pai. Ela não vai ficar vendo o pai ler e tal, e vai amar a leitura porque ela ama o pai dela, né? Ela vai brincar, né, no carrinho de mão e vai aprender a ser trabalhador desqualificado, porque ela também ama o pai dela, não é isso? Né? E ela vai começar a ajudá-lo com o balde, com não sei o quê e tal, e ele vai aprender a ser o quê? Né? Um vendedor de energia muscular, que mostra a animalização, a desumanização e a brutalização dessa classe e raça, né? E, no fundo, então, você tem que essa classe, e eu vi isso na minha pesquisa, né? Quer dizer, você vai ter as pessoas mais preconceituosas, as mais moralistas, né? As pessoas mais meritocráticas são os mais pobres, claro, porque você não tem as defesas emocionais, você não tem as defesas cognitivas, etc, etc, né? E você vai poder quase que a bel prazer, né? Manipular as necessidades de reconhecimento desse pessoal. Porque eu penso que o pessoal já não tem nada, né? Ou seja, a gente está tratando aqui das pessoas que vão cair no álcool, né? Para esquecer a vida de humilhação, que vão cair no crack, como eu vi várias vezes e tal. Também fiz uma pesquisa sobre os usuários de crack, né, em que a gente tinha o Ministério da Justiça decente, né? Você vai ter o uso, né, que é o uso, por exemplo, que as denominações evangélicas fazem, né? Como elas são uma empresa, como toda religião, né, pode ser analisada sob a forma de uma empresa, né, que vende, né, enfim, cujo produto, né, é atender as necessidades simbólicas do seu público, né? Não é à toa que os evangélicos vão construir, então, a criminalização da mulher e tal, né? Você vai separar a vagabunda, a prostituta da mulher decente, né? Aí você vai ter a homofobia, né? E aí você vai criminalizar, estigmatizar, né, os homossexuais e tal. Aí você vai criar a delinquência enquanto tal, a partir dessas coisas absurdas, como criminalizando maconha, etc, etc. E isso vai ser vai ser o principal elemento pela qual esse tipo de religiosidade vai manter essas pessoas todas escravizadas
Porque aí você pode dominar o corpo e a alma completamente, né? A partir desse uso. Né? Porque você está dizendo a elas que elas são, né, superiores a alguém, de alguma maneira, de algum modo. Né? A forma abstrusa que isso assume não é o mais importante. O mais importante é atender aquela necessidade. Por conta disso, é a necessidade maior de nós todos seres humanos. E aí, no fundo, né, a libertação desse pessoal ela tem que se dar ao mesmo tempo, né, de uma conscientização, de uma espécie de revolução cultural da sociedade como um todo. Não consigo ver como isso pode se dar de um outro modo. Né? Agora, essa transformação cultural pode ser dada através de que mecanismos, por exemplo? Digamos, para tentar dar exemplos mais concretos, eu consigo, por exemplo, perceber que há modos de identificação coletiva que nos congregam em torno, por exemplo, de certos ideais y de ciertas demandas que son dirigidas ao Estado o ao presidente o às instituições. E há outros modos de organização social que, embora tenham reivindicações que possam ser dirigidas às instituições, funcionam a partir da auto-organização. Estou me referindo mais especificamente a uma experiência que me toca de perto, que é o acampamento do MST Marielle Vive. O acampamento do MST Marielle Vive, há 3 anos, estão acampados aqui em Valinhos, ao mesmo tempo que há reivindicações que são dirigidas às instituições, essas relações de identificação coletiva se organizam em torno de algumas demandas, mas também em torno da auto-organização. E aí construem seus próprios barracos, fazem a captação de água, produzem a própria horta, produzem o próprio sistema de segurança, o próprio sistema de saúde, logicamente que em relação de alianças com outros grupos, com vizinhos, com médicos. Então, me parece que aí é como que se tivéssemos 2 tipos de organizações coletivas demandantes, poderíamos dizer assim, diferentes. Umas que fazem uma identificação em uma relação de demanda com o Estado e outras que, sem deixar isso de lado, incluem a auto-organização e a própria constituição do núcleo, da comunidade. E me parece que, nesse sentido, talvez seja possível fazer algum tipo de mudança, não? Isso também é uma questão. Essa questão ela é de difícil resolução mesmo, porque você tem que ter, né, exemplos práticos. Às vezes essas coisas têm uma temporalidade própria e assumem uma importância muito maior e tudo. A política tem um outro tempo, né, do que o tempo cronológico, que é o processo de aprendizado. Você tocou aí, talvez, no melhor exemplo possível, o NFT. Eu fiquei muito impressionado quando eu conheci e tal, né? E é uma experiência linda e tal, né? E é uma experiência linda porque não é uma experiência econômica apenas. É uma experiência simbólica, né? Que foi, por exemplo, o que o PT não fez, né? O PT não explicou a ninguém o que ele estava fazendo. Como é que você vai querer que você tenha reação popular depois e tal, né? Então, o que eu acho que é necessário é exatamente o encontro um pouco desse tipo de comunidade, né? De auto-organização comunitária, né? Mas que ela é fragmentada e ela é pequena, né? E ela é pequena, a gente não quer dizer, o MST tem um milhão de membros, né? E tal, era ótimo que tivesse 20 milhões, né? Entende? Quer dizer, e eu acho, então, que isso vai ter que estar acoplado, né, a um processo de conscientização de outras classes e da sociedade como um todo, né? Entende? Eu acabei, eu estou voltando aqui para São Paulo, eu estou num edifício de classe média,
e o pessoal que é aterrorizado com a insegurança, entendeu? E as pessoas, eu acho, não fazem a menor ideia entre votar em Bolsonaro e começar a ter mais pobreza e insegurança na rua, entendeu? Né? Quer dizer, pessoas de classe média e tal, né? Então você tem um emburrecimento da esfera pública, né? Porque esses temas jamais são discutidos e que é extremamente importante. A classe média não percebe que ela ser tão desumana, né, e perversa, entendeu? É ruim para ela, entendeu? Ou seja, ela não pode sair à noite e tal. Né? Teve uma senhora aqui que disse que não consegue dormir porque o portão faltou, não sei o que, o portão. E olha, que parece que tem um negócio de segurança aqui que parece que mora o rei da Inglaterra, entende? Eu, uma vez, não tinha o negócio, demorei 15 minutos para entrar, entende? As pessoas acham que são, entende isso? Que são multibilionárias e tal, para parar, entende? Que tem uma completa loucura, né? E que isso tem a ver com o fato de você não perceber a vida da sociedade enquanto tal. Não é só os muito pobres, né? A classe média é muito imbecilizada. Essa é a palavra. Ela foi produzida como... Ela foi imbecilizada, né? Intencionalmente e tal. Então, eu acho assim, por exemplo, tem que ter a gente tem que ter uma mudança na esfera pública. Eu acho que a grande mudança é sempre de consciência. A gente precisa ter, antes de tudo, por exemplo, uma imprensa plural, meu Deus do céu. Entende? Como é que essas pessoas vão receber informação? Entende? A gente não tem nada disso. Né? Então, eu acho assim, que essas formas de auto-organização dos oprimidos, elas têm que ser, de algum modo, né? Estar acopladas a processos de conscientização da sociedade como um todo. Eu acho que é um pouco o processo de aprendizado que a gente está, enfim, que é o que a gente espera que aconteça, né? Vou fazer uma pergunta só, e depois a gente abre aí, Daniel, também se quiser retomar para mais alguma, e se alguém quiser se inscrever para fazer alguma questão para o Gessé. Gessé, eu quero pegar, acho que um dos pontos que acho que é o que mais me toca, porque assim, tem muitas discussões que você faz, que a gente, como já tem bastante proximidade, a gente já vem discutindo isso há muito tempo. Eu não vou explorar, acho que talvez pontos centrais do livro, mas eu quero pegar né, que talvez não seja o mais importante, mas é o que você discute no início e que me afeta particularmente, né? Você teve a coragem de entrar nesse debate para questionar o conceito de lugar de fala, certo? Hoje isso implica num ato de coragem, né? Considerando o clima moralista, né, que a gente tem dentro da academia, né, cheio de interditos e de tabus, né? Isso acabou virando um tema do qual não se fala. Mas eu queria te fazer uma pergunta assim, de cunho bem especulativo, assim, para ver como que você enxerga isso que eu entendo como um fenômeno. Esse conceito, eu estou falando do conceito, né? Não estou falando das razões que estão por trás dele, do motivo pelo qual ele pegou, não quero nem entrar nisso. Esse conceito e a teoria que foi construída em torno disso, estou sendo generosa aqui com o termo, né? Mas todos os elementos que foram construídos em torno dele, ele não passa pelo crivo da academia. Não é só no seu crivo que ele não passa no crivo de praticamente ninguém da academia, né? Porque a gente conhece muito bem a academia, né? A gente sabe como que é a academia quando ela vai avaliar os trabalhos, quando ela vai avaliar os textos, quando ela vai avaliar os conceitos. A gente sabe como que ela procede, né? E, no geral, a gente sabe, porque sempre foi assim, isso não mudou, como esse conceito seria avaliado, né? Com uma série de questionamentos, né? Então, assim, nós temos alguns conceitos, são poucos consensos que a gente tem nas ciências humanas, mas um deles é um que você traz. A realidade, a experiência social não se dá de forma direta. Logo, não é porque eu sofro uma dor que eu entendo da dor ou que eu sei da dor. Isso é tão óbvio, né? Quando eu escuto dizendo que eu preciso escutar a dor que as mulheres sentem, preciso ouvir uma mulher para saber da dor que as mulheres sentem, às vezes eu fico me perguntando se eu poderia perguntar alguma coisa para minha mãe. E o que ela diria a respeito disso. Acreditem, gente, vocês iam ficar surpresos com algumas coisas que ela falaria, né?
ela não seria uma boa representante, né, Nem a para... minha. Não. E olha que a minha mãe, assim, inclusive ela está até lendo você, ela está num processo de construção, mas o que eu quero dizer é que, assim, nós já sabemos disso, a gente sabe disso, mas a minha pergunta para você é o seguinte, Gessé, por que se fechou esse consenso em não falar sobre isso? As pessoas têm medo de ser chamadas de racistas por questionar uma intelectual negra, esse é o ponto? Ou o que está por trás disso? Porque, assim, é um fenômeno nacional isso, assim. Uhum. Porque não foi só uma população geral que adotou esse conceito. A academia adotou esse conceito. Nós, inclusive, na filosofia, conhecemos pessoas que nós sabemos que não aceitaria esse conceito, mas de hipótese nenhuma. E hoje não só aceitam, como usam. E, enfim, usam quase como ornamento. Como que você interpreta esse fenômeno? Assim, o que aconteceu nesses últimos anos em torno disso? É uma questão complexa e tal, porque tem a ver com o tema da academia e tal, né? E a academia, um pouco, ela também, eu acho até, eu acho até engraçado isso, porque para muita gente não é uma questão tão simples. E para mim até não era uma questão muito simples antes, era uma questão ambígua para mim, porque como eu era influenciado pela leitura do Charles Taylor, e o Taylor fala, né, nesse tema do reconhecimento de grupos, etc. Ele usa de um modo muito engenhoso a noção de cultura alemã, etc., né? E, enfim, reproduz isso de algum modo. Eu próprio não tinha uma total, né, compreensão dessa questão como eu tenho hoje. Né? Hoje em dia, quer dizer, isso foi muito importante. Axel Honneth, para mim, foi muito importante. Foi um dos autores que eu mais li, né, desses últimos tempos e tal. E junto com o Habermas e tudo, né, porque eu estava querendo construir a questão de quê? Qual é o critério do aprendizado democrático? Essa questão é fundamental, porque senão a gente não sabe para onde a gente está indo. Né? E a definição que eu acredito que é o critério que Honneth utiliza é muito interessante para mim, porque é o tema do indivíduo, né? Do indivíduo. Encontrei isso na internet. Peraí, o que é aqui? Entrou um negócio aqui que eu toquei sem querer, perdoe. Mas está dando para ouvir bem. Tá dando para ouvir. É o indivíduo refletido e autônomo, que é o indivíduo que é o produtor e que é capaz de produzir junto com os outros, né, da soberania popular. E para que você tenha autonomia, você tem que ter condições econômicas, né? Tudo aquilo que o Marshall tinha explicado dos direitos civis, políticos, sociais, etc, etc. Senão você não vai ser autônomo, percebe? Né? Entende? E que e que o indivíduo é a última instância. Não existe grupo ou cultura de grupo ou segmento. Que essa ideia é uma ideia reacionária, em qualquer caso. Ela é regressiva. Né? E que esse tipo de indivíduo e de individualismo conteudístico não é a mesma coisa do que egoísmo ou individualismo, etc. O contrário. Ele implica o quê? Ele implica o respeito pela... Né? Se você quer a colaboração de alguém, você tem que convencer essa pessoa. Né? Você não pode supor que você a representa. Né? Isso é um tema extremamente importante na teoria política, né? E que é muito confundida. Né? Se você pegar, a esquerda acha isso, quer dizer, tem gente que acha legal socialismo real, China, entende isso? Que eu acho um negócio absurdo, entende isso? Né? Entende? Não, quer dizer, que é uma máfia de Estado, né? Entende? Com uma política extremamente... Né? E o que essas coisas, né,
do lugar de fala, representatividade faz, é pegar essa mesma fonte, né, autoritária, né, no caso aí do marxismo, etc., né, e aplicar como se fosse de esquerda. E isso tem uma irmandade com todas as formas de fascismo, de direita, então, que é a opressão do indivíduo. Né? Entende? Esse critério, para mim, ele é extremamente importante para que você tenha uma sociedade democrática e você tenha um critério no qual você vai julgar as sociedades entre si, não apenas economicamente, mas pelo seu desenvolvimento político, né, e cultural. Então, isso é muito importante. Essa forma. E eu não acho que seja uma coisa que seja pacífico na academia, né? Tem muita gente interessante, etc., mas eu via, quer dizer, né, dos debates em que eu participava, tinha muita gente que entrava nessa onda aí né, de um modo, montava um carreirismo fácil a partir disso, etc., e tudo, né? Entende? Essa coisa de representação. Então, eu vi isso muito na vida acadêmica e tal, né? E aí, claro, isso tudo tendo a ver com um encapsulamento da vida acadêmica. Eu acho que isso é a pior coisa, né? Depois que eu percebi, é o veneno que isso é, eu quis sair disso, ou seja, né, a coisa de um debate público, porque aí você fica dentro de um contexto que cria realidades virtuais, né? Falsas, etc., com falsas questões, etc., né? E que eu não acho que não cumpre a função da academia, nem cumpre a função da universidade, que só pode ser, né, o de aumentar o nível do debate público. Então, não vejo muito de que modo a academia estava já, enfim, muito, muito à frente desse tipo de debate e tal. Eu acho que ela estava muito dentro dessa lógica também, etc. Não tinha muito claro isso. Obviamente, você tem sempre pessoas em que isso não acontece, mas a lógica mais grupal, me parece. Se você pensar, os prêmios, as coisas são feitas dentro nesse coisa, né? Ou seja, os prêmios, não sei o que vai parar e tal, claro, porque isso tem a ver, isso é porque a academia ela passa a ser colonizada também por isso, né? Pelos prêmios do Itaú, da editora da moda, de não sei o que e tal, para parar. Então, você vai construindo, né? Uma instância que você vai tentando conquistar, angariar coisa dentro dessa lógica acadêmica, que é muito restrita e tal, e que é dominada, colonizada, né? Por esses discursos e tal, né? Então, apesar de eu ter visto gente que muito corajosamente, né, enfrentou esse tema, não me pareceu, nem me parece que era uma coisa que era, digamos assim, pacífica e tal, entende? Eu acho que a própria academia até porque essa coisa toda de lugar de fala e representação, que no fundo, uma coisa de autores de terceira e quarta categoria, no fundo, é verdade isso, né? Entende? Quer dizer, não tem nenhum grande filósofo, né? E coisa por trás dessa ideia, na forma como ela chegou entre nós, né? Entende? E que também são pessoas que têm grande penetração no próprio debate acadêmico. É um debate acadêmico, né, que não consegue transcender as coisas. Né? Por exemplo, esse livro que eu estou fazendo agora, Suzy, né, é um livro que tenta explicar que o Brasil, né, e a relação norte-sul é montada sobre uma forma simbólica de dominação distinta da forma como a maior parte dos pós-modernos define, entendeu? Né? Entende? Mas você precisa pôr isso na capa do livro, eu acho, para que as pessoas percebam isso, entende? Né? Porque você pensar o Brasil fora da leitura culturalista que o põe como um planeta verde-amarelo e tal, que é o que eu venho fazendo a minha vida inteira, né? Não é apenas uma leitura, não é apenas uma leitura crítica e alternativa
a leitura brasileira. É uma leitura sobre como funciona o planeta, o globo, né? Que não é pensado. Né? A questão do racismo global não é pensada por ninguém. Né? Todos os intelectuais concordariam com Parsons, com Luhmann, etc. Né? Habermas diz, no final da ética da teoria da ação comunicativa, que a ação comunicativa não é aplicada fora da OTAN, ou seja, do Atlântico Norte. Entende? Sem explicar por quê. Que história é essa? Entende? Isso é Parsons, isso é Luhmann. Entende? A gente está falando aqui de Habermas. Né? Entende? Aí vamos pegar um cara como Bourdieu, que é um gênio. Né? Entende? O cara mais... o contemporâneo mais genial, né? Eu concordo com isso. Mas na miséria da filosofia, né? Ele não reconstrói os fragmentos das misérias que ele está analisando no planeta inteiro a partir de um denominador comum. E é possível fazer isso. Né? As classes são universais. Né? Entende? É como se houvesse um globo do norte com seres humanos de um tipo, que pensam de um certo modo, se comportam de um certo modo, e no sul tem um outro tipo de bicho, que tem um outro tipo de vida, um outro tipo de sociedade, se comporta de um outro modo. É assim que é o debate internacional. Né? Nesse livro, eu tento mostrar que isso não é verdade. Né? E que a forma de se perceber o mundo desse modo é uma ideologia. Percebe? Né? Mas esse livro não é percebido como alternativa a um Homi Bhabha, a um Mbembe, etc. Percebe isso? Né? Simplesmente porque você não está tocando na questão e tal. Veja como é restrita a capacidade de indagação acadêmica e tal. Entende? Está enclausurado em certos temas, né? E as pessoas, não é só as pessoas no mundo da vida, os intelectuais também, que pensam dentro de quadrinhos, não percebem questões que são fundamentais e tal. Né? Isso é horrível para o país, né? Porque você não tem essa ligação entre pensamento abstrato de alto nível, né, revigorando o debate público como um todo. Né? Você montou isso, claro, a gente vai ter que ver como foi montada, né, a academia brasileira e tal, né? Imitando os gestos, o gestuário, é um teatro, né? E um teatro da França, né? Entende? Quer dizer, e tal. E você não tem claro, você tem sempre individualmente pessoas potentes, né? Mas essas pessoas têm que pagar um preço altíssimo, normalmente, para conviver e sobreviver nesse tipo de atmosfera, que é asfixiante, né? E é asfixiante porque é pequeno, né? Reduz as coisas e tal, e está marcado, está comprometido com uma reprodução de assuntos que são tópicos pequenos e tal, mesquinhos, né? Encapsulados, etc., e que sequer falam a imaginação, sequer estimulam a reflexão verdadeira. Acho que tem 2 inscrições, o Adriano e o Marcos. Eu ia sugerir que vocês já fizessem juntos, gente, que aí o Gessé já pode responder. Eu nem vou prolongar essa conversa, porque se eu for continuar esse papo, a gente não vai sair daqui hoje. A gente vai fazer isso tomando um vinho. A gente vai fazer isso tomando um vinho. A cabeça vai ficando cada vez mais... Só uma observação rapidinha, assim, eu tenho um incômodo com isso. Eu achei muito legal a tua reflexão, inclusive isso que você falou de que a academia sempre se organizou em torno dos grupos, dos prêmios. É muito legal porque você está indo muito além, né? Pensando no modo de operação geral de como a academia sempre se prolongou. Eu acho que eu estava pensando uma coisa bem menor, que é o seguinte: sabe esse hábito acadêmico das universidades, da avaliação dos textos, das bancas, das recusas, das humilhações cotidianas, do isso não presta, isso não se sustenta, isso não tem coerência interna? Você não explorou, isso não foi feito com esses trabalhos. Então, para mim, aí tem uma questão de cunho
psicanalítico seríssimo, assim. Porque isso não foi feito de propósito. Porque essas pessoas só fazem isso todo dia, de segunda a segunda. Elas pegam os trabalhos dos nossos estudantes e humilham os estudantes, dizendo: o que é isso aqui? Isso aqui não é uma tese, né? E isso não foi feito, né? E não foi feito por um motivo. Então, acho que isso é uma questão para a gente começar a pensar. E eu tenho muito a ver com essa discussão, José, porque, assim, eu sempre fui muito defensora e continuo defendendo que todos os pensadores e pensadoras de todos os povos têm que ser escutados para compreender os fenômenos. Vive numa sociedade extremamente complexa, né? E é muito interessante como o meu discurso de 20 anos, agora as pessoas entendem como se eu estivesse defendendo a ideia do lugar de fala. E eu falo, mas não é isso que eu estou defendendo. Eu sempre defendi outra coisa, certo? Ou seja, tem pensadores e pensadoras no mundo inteiro. Tem muita gente pensando junto, elaborando reflexões e que podem dar contribuições sobre uma série de temas. Então, é muito interessante como a própria construção do conceito ela é tão frágil que ela foi gerando, como você mesmo coloca no livro, né? Gerando confusões, gerando tudo isso. Mas isso não foi apontado por um motivo. E é interessante ver, né, como a gente está entrando em uma série de situações cada vez mais complicadas, né? Mas, Adriano, Marcos, vai lá, perguntem as questões de vocês para o Gessé. Aí, depois disso, gente, eu vou pedir para a gente já ir parando para não cansar a todos e todas. Claro. Adriano, quer falar? Não sei se ele está aí. Deixa eu ver se ele está ainda. Ou Marcos, acho que o Adriano não está, deve ter caído. Ele ficava Marcos tá. incandescendo, acho que deve ter. Fala, Marcos. Boa noite a todos. É um prazer participar desse debate. Para mim é fantástico. Não sou da área, sou acadêmico, não sou da área, sou bioquímico e fico pensando, né, fervilhando sobre algumas ideias que passam pela minha cabeça e eu vou fazer uma pergunta muito objetiva para o Gessé, como não como cientista, mas como ser humano e preocupado vendo o mundo como ele se desenha hoje. O racismo, né? Você mencionou claramente a questão do racismo. Para ser superado é preciso entender o racismo nas suas múltiplas formas, né? E curiosamente ontem, lendo uma reportagem no New York Times, e é impossível não fazer esse paralelo, nós vimos que o movimento anti-vacina nos Estados Unidos acontece majoritariamente em populações que apoiam o Partido Republicano, né, da extrema-direita. E o foco dessa reportagem era justamente mostrar que é um comportamento suicida, porque a maior parte dos óbitos está justamente associado àqueles grupos que estão defendendo o movimento anti-vacina que apoiam a extrema-direita. Uhum. Quer dizer, e aqui no Brasil parece que não é muito diferente, né? Existem evidências que apontam exatamente a mesma tendência. Quer dizer, a minha pergunta, Gessé, parece contraditório, porque ao mesmo tempo em que esse grupo tende a criar uma realidade para se autoafirmar, né, nós somos diferentes, eles, né, a extrema-direita, eles são diferentes dos movimentos progressistas e, para isso, abrem mão até de princípios que são elementares e princípios que mantêm a vida deles. Quer dizer, é paradoxal isso. Quer dizer, há alguma explicação, Gessé, no seu entender, de que o racismo estrutural, seja aqui ou seja nos Estados Unidos, tem esse comportamento suicida que é o que nós estamos observando hoje no mundo? Sem dúvida, Marcos, essa questão é muito interessante. E ela toca nesse tema do reconhecimento que a gente estava conversando aqui. No fundo, o mundo teve um processo de regressão, né? Se a gente pensar o progresso da espécie humana, digamos assim, vamos pensar nesses termos grandiloquentes, a gente vai ver que normalmente ele se deu como? 2 passos à frente e 1 atrás. Você termina avançando, né? Mas tem sempre regressões, né? Se você compara o nível da esfera pública dos anos 60 e 70 com o atual é muito mais pobre, sob qualquer ponto de vista, né?
O agora é superficial, fragmentado, consumista, percebe? Né? É antipolítico, etc. É exatamente o contrário do que estava acontecendo com uma geração que estava mudando o mundo em vários lugares. Né? Entende? Quer dizer, então, houve um processo. Isso foi um processo, eu estudei isso, e houve um processo onde bilionários, né, montaram como é que a gente pode emburrecer as pessoas, não é isso? Né? Houve um emburrecimento, né? Proposital mesmo. Né? Você dominou a universidade, tem a forma disso. Né? Tem um livro que é muito legal, que eu aconselho vocês, que é o livro Dirty Money, né? Dinheiro sujo. Né? O nome da jornalista extremamente competente, brilhante, me escapa, mas vocês vão conseguir pelo nome do livro. Ela mostra como esses caras todos começaram a pagar fundações, a dominar as Ivy Leagues americanas. Para quê? Para, né, regredir o pensamento, né? Que terminou em duas coisas. Quer dizer, primeiro, termina no capitalismo financeiro, que é onde vem essa coisa do lugar de fala e identitarismo. Você diz o seguinte, você cria a ilusão que você já tinha resolvido o problema de classe, e a classe é completamente invisível, porque as pessoas não percebem que a classe se forma, como ela se forma, que ela se forma familiarmente e secundariamente, escolarmente. Né? Porque, inclusive, é uma coisa que a gente esquece. Quando, quer dizer, a gente engole pai e mãe e não sabe disso. Não é isso? Né? Sequer percebe. Normalmente a gente percebe isso mais velho, né, Marcos? Como a gente, né? Como a gente tem esse negócio e tá, meu Deus do céu, aqui tá meu velho pai, a minha velha mãe, etc. E tal, mas as pessoas não percebem isso. Né? É imperceptível, é invisibilizado, porque é pré-reflexivo. Né? Então a classe é literalmente invisível. Aí se cria o quê? Toda a forma de você. Olha, agora então a gente tem que aprofundar a democracia. Como? A gente pega negros e mulheres que estão, né, e põe no lugar de homens brancos que estão preocupados com essas pessoas. Só que, claro, se isso não é uma redenção universalista, ou seja, de classe inteira, ela vai ser individual e ela vai ser venenosa, porque ela vai legitimar a meritocracia e vai tornar o sofrimento desses 99% dos negros e das mulheres que não estão vendendo bolsa de luxo da Prada e tal, para parar, ou sendo repórter da Rede Globo, etc., que só vai ser um punhado, vai ser meia dúzia, né? Vai condenar o sofrimento e a dor dessas pessoas a uma invisibilidade ainda maior e vai legitimar esse mesmo sofrimento delas, porque vai dizer, olha aqui, quer dizer, o negro, quando ele é inteligente, estuda, talentoso, ele consegue. Vocês são idiotas, são preguiçosos e burros e merecem estar onde estão. Entende? Então, você legitima o sistema como um todo. Né? Há outra forma disso que foi a extrema-direita. O que é que a extrema-direita faz? Né? Ficou na espera disso, do resultado disso, que, é claro, isso vai continuar o quê? Isso é uma aliança entre um punhado de identitários, 0,1% dos negros, né? E o 0,1% dos bilionários que rouba todo mundo. Né? Claro que o resultado disso vai ser pobreza para todos. Né? Ao mesmo tempo, esse pessoal comprou a esfera pública. Nos anos 90, tem um movimento de compra. O Murdoch é só o caso mais célebre, né? De você comprar todas as televisões dos Estados Unidos, Austrália, Europa, etc, etc. Para quê? Aí você só sai o que você quer. Né? Entende? Como só sai o que você quer, ninguém vai explicar como se dá o saque. Né? Porque vai ser mecanismo de juro, invisibilizado, dívida pública. Ninguém compreende isso, percebe? Mas aí você fica pobre. E você fica sem futuro. Como você explica isso? Aí a extrema-direita percebeu, ora, ninguém sabe, eu vou dizer agora o que é. São os homossexuais, entendeu? São essas mulheres e tal, vai parar, entende? São os negros, são os mexicanos, são os muçulmanos. Claro, é o que quer que você ponha, né? Que vai dar essa necessidade de explicação, né?
Entende? E vai dar necessidade de reconhecimento ao mesmo tempo. Essas pessoas vão dizer, puxa vida, não só explica o mundo, como diz, olha, o negócio é por conta disso, eu sou melhor do que esse povo e tal, vamos fechar nossa fronteira e tal, entende? Então você tem essas duas formas de dominação, né, que vai se criar a partir dos anos 80, 90, né, e vai criar o quê? Você vai imbecilizar as pessoas. As pessoas não são imbecis, né? As pessoas são extremamente inteligentes. Todos os seres humanos são muito inteligentes, né? Mas você pode criar mecanismo de você imbecilizar as pessoas e tal, né? Entende? Quer dizer, a inteligência humana é tão importante que você criou a universidade para que ela não se espalhe mais para lugar nenhum, entende? O mundo acadêmico é exatamente isso. Você isola, você institucionaliza isso, né? Para que ela não tome a sociedade como um todo e tal, né? Entende? Mas aí você tem eu acho que é isso que explica o que está acontecendo, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Gente, eu ia sugerir que a gente já fosse encerrando. O César disse que tinha uma pergunta, até pedi para ele colocar aqui no chat, para hoje Vamos fazer a última questão, né? A gente encerra 9h30. Considerações. César, se você quiser fazer, e aí a gente já fecha, gente, para não passar muito das 9h30, que estamos todos com excesso de telas, e depois temos outras oportunidades aí de conversar com o Gessé. Você quer fazer, César? Tá bom. Primeiro, prazer muito grande estar aqui, escutando a fala do professor Gessé. É sempre tão animado, né? Contagia a gente o discurso dele. A gente não tem vontade de dormir, não. Mas o que eu queria perguntar é o seguinte: eu até tento entender, né? Porque eu sei que existe pobre que tem preconceito de pobre, mas é porque ele tem raiva da pobreza, né? Então ele cria uma antipatia pela própria pobreza, apesar dele também ser pobre, e ele tem um discurso anti-pobre, não gosta de se viver com pobre, então a gente entende esse lado. Mas eu não consigo entender como pode ter um preto que tem preconceito de preto, porque não é possível que ele não tenha sentido na pele o preconceito dos dominadores brancos sobre ele, ao longo de toda a história, ao longo de toda a vida dele. E a gente tem exemplos aí, né? Não preciso nem dizer os nomes. E eu sei também que existe, por exemplo, o judeu que é antissemita, né? Eu não sei como é que isso é possível. O professor consegue me explicar alguma coisa a respeito disso? Sim, César, eu acho que isso é explicável. Tudo é compreensível, né? Todos os assuntos humanos são compreensíveis. E, mais uma vez, tem a ver com o tema do reconhecimento. Isso é que a gente tem que compreender, né? Quer dizer, filosoficamente, a gente tem que compreender. A gente só compreende a sociedade, especialmente o comportamento irracional, mas também o comportamento racional, se a gente percebe que as pessoas são dependentes de reconhecimento e que esse é a necessidade mais importante e a última, que define todas as outras. Se a gente percebe o mundo social assim, a gente compreende, né? Inclusive como tem negro que tem raiva de negro, etc, né? E aí quer dizer, eu já tive ocasiões de pesquisa empírica em que a mãe negra, né, casou com um branco, explica para a filha que ela não pode nunca casar com um negro, porque o negro é ruim, né? Entende? Que ela tem que embranquecer, etc. Claro, você recebeu isso. Isso foi o que o povo... Entende? E isso mostra o quê? Que você tem que convencer o oprimido, né? De que ele é inferior e tal. O processo de embranquecimento entre nós é exatamente isso. E foi um processo extremamente bem sucedido e tal, né? E no Brasil, como tinha poucos brancos, você teve sempre isso, que é esse negócio de lugar de fala e esse negócio de representatividade, né? No Brasil, isso é uma moda americana dos anos 80 e 90. Mas no Brasil é uma moda desde 1500. Entende? Porque no Brasil nunca houve problema de você incluir e cooptar negros e mulatos mais talentosos, etc., desde que fosse uma ascensão individual e desde que a pessoa assimilasse os valores do dominador. Isso é a história do Brasil, percebe? O que explica
a extraordinária eficácia desse princípio entre nós. Ele se atualiza o que o Brasil sempre foi. Né? Entende? Olha, se você for negro, né, e puder aqui, quer dizer, não vai ter problema nenhum, a gente vai lhe dar aqui uma vaga no Itaú, o Itaú vai poder dizer como diz, né? Entende? Quer dizer, tirar onda, que é uma empresa democrática, da diversidade, porque o capitalismo financeiro é isso também. Você retira o Estado, você põe as empresas legitimando o capitalismo pela primeira vez, né? As próprias empresas, né? Tirando onda, que são, né? A Rede Globo o tempo inteiro, diversidade, não sei o que e tal, entendeu? Para essas empresas não custa nada, né? Então ela vai oprimir negros e mulheres como ela sempre oprimiu os homens brancos e tal. Não tem nenhuma mudança, mas tira a onda ainda que emancipou, percebe? Né? Então, quer dizer, por conta dessa, e aqui esse negócio pegou, claro, porque você não muda nada no seu horizonte, né? Quem é que os grandes propagandistas dessa tese da diversidade no Brasil? Antes de tudo, a impoluta Rede Globo, meu Deus do céu, né? Entende? Quer dizer, você tem que ficar com o pé atrás e a Rede Globo está defendendo alguma coisa, né? Os bancos são os grandes, né? As marcas de luxo são os grandes, entende? Isso deveria ser motivo bastante para as pessoas ficarem desconfiadas, né? Entende? Mas não ficam, né? As pessoas ficam contentes com isso, tal, né? Quer dizer, Paulo Freire, que fez aí os seus 100 anos, nunca foi tão atual, né? Quando o oprimido, né? Diz aí, Suzy, que a frase que é quando o oprimido não aprende, né? Vira opressor. Hã? Vira opressor. Não, quando ele não aprende o quê? Quer dizer, diga aí a frase do Dedeti. Quando a educação não é libertadora? Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. É ser opressor. Né? Claro. Né? É a básica é o básico. Claro. Né? E aí a modelo negra posa com uma bolsa que custa 60 mil reais, né? Um símbolo de distinção e humilhação, né? E tira a onda que ela é revolucionária, entendeu? Né? É muito legal chamar o Paulo Freire nesse momento, porque assim, são textos dos anos 60, né, gente? E já estava muito, muito bem dito lá, né? É bem isso, né? Não tem educação libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Desses intelectuais todos, né, negros, talvez o menos lido e compreendido é o Fanon, né? O Fanon também diz isso muito bem no Pele Negra, Máscaras Brancas, né? Porque ele vai justamente questionar ele vai confrontar o negro colonizado, confrontar com um tapa na cara e um soco no estômago. Exatamente. Mas o povo não está lendo, não. Está deixando para lá o texto, né? Gente, só para fazer uma ponderaçãozinha rápida para a gente terminar, tem uma pesquisa que foi feita pela Perseu Abramo há alguns anos, ela está disponível na internet para quem ficar curioso para ler, acho que tem muito a ver com essas discussões que o GCE sempre traz para a gente, que é uma pesquisa que foi feita sobre os valores políticos da periferia paulistana. Aí você põe lá, valores políticos da periferia Perseu Abramo. Gente, é muito interessante ler o que as pessoas falam. Eu lembro de uma clássica, assim, que é o que é direita e esquerda. Aí tem um rapaz que fala o seguinte, bom, direita é ser correto, e esquerda é quem reclama. Direita é quem é direito. Olha aí, Daniel, deixa de ser reclamão, rapaz. E de esquerda? Ué. Gente, as respostas, elas são muito interessantes, porque aí você começa a ver o que a gente fala. E eu não estou falando do que deles falam. O que a gente fala, o que sai das nossas bocas, para a gente se colocar nesse lugar de que eu sou o detentor da verdade, logo o que eu falar sobre, né, o que eu sou é válido. Né? É muito interessante, assim, vale a pena pesquisar, né? Eu vou colocar os dados, Simone, depois vocês encontram na internet, mas é uma pesquisa feita pela Perseu Abramo e vocês podem procurar por valores políticos. Gessé, muito obrigada. Daniel, obrigada também pelas intervenções. Nós vamos ter que marcar o vinho mesmo, Gessé, para a gente continuar esse papo. Esse tema é muito, muito importante, gente. E o que eu posso recomendar é o que eu recomendei no começo, que vocês comprem o livro, leiam o livro, porque
é muito importante. E agradecer, Gessé, pela coragem de você Sim. entrar nessa discussão. Você já voltou para o Brasil em alto estilo, mexendo numa das coisas que está mais nos afetando agora, né? Por ser um tema central e pela maneira como a gente está conduzindo o debate, está nos dificultando sair das situações que a gente tem, né, que enfrentar. Tem uma dupla relevância. Obrigada, Isa, pelo apoio. Obrigada por todos e todas que participaram. E a gente se vê por aí. Um beijo para vocês. Abraço. Obrigado a vocês todos pelo carinho e tudo, tá? Muitíssimo obrigado.